Você sabia que a Organização Mundial de Saúde já considera a solidão como uma doença e que existe o medo de isso virar uma epidemia, principalmente, o que é mais alarmante, entre a população mais jovem do mundo? Isso é coisa para a gente pensar, né? Vamos conversar sobre isso? Vem cá. Meu nome é Isolda Pereira e esse é o canal De Coração para Coração. Vamos começar fazendo o seguinte. Imagine a seguinte cena. Você está na sua casa, sentada, com uma boa xícara de café, um chá, uma belíssima taça de champanhe, para pessoas como eu, que gostam de bolinhas. E você está sozinho em casa. Tá tudo tranquilo. Você põe uma música, você tem, como eu, por exemplo, que tenho a companhia das minhas gatinhas, você pode estar aí acompanhado do seu cão. Você pode estar com as suas plantas, você pode estar acompanhado de um bom livro, pode estar assistindo uma série na Netflix ou qualquer outra plataforma de streaming, né? E aí você está sozinho, ouvindo uma música, e uma pessoa te liga: Oi, fulano, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo ótimo, graças a Deus tá tudo tranquilo. Ah, então ótimo, vou passar aí pra gente dar um pulo num cinema, bater um papo, tomar uma cerveja, alguma coisa na rua. Aí você diz assim: Ah, não, tô com preguiça, tô cansada, não tô afim não, tô tão bem aqui na minha casa. E aí você inventa uma desculpa qualquer e diz assim: vou inventar qualquer coisa. Oh, gente, hoje não vai dar, eu tô trabalhando, tô fazendo alguma coisa assim. A segunda coisa que eu quero que vocês imaginem. Uma pessoa que está sentada na varanda de casa, aquela casa linda, maravilhosa, sabe aquele jardim super florido, e essa pessoa olha para trás, aí vê lá dentro o cachorrinho, o gatinho, o passarinho, os filhos sentados brincando, o marido assistindo TV, tomando uma cerveja. Você vê seus vizinhos todos ali tranquilos, todo mundo conversando, brincando, e você vê que sua vida está toda certinha. Você tem um carro lindo lá na garagem, você está com a roupa maravilhosa, e aí você se dá conta de que está faltando alguma coisa. Você se sente triste, vazio, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Estranho, né? É muito ruim. Para o pessoal, assim como eu, que já passou assim um bocadinho, né? Dos 40 anos, vai lembrar que nos anos 80 existia um filme muito interessante, né? Esse filme se chamava Cocoon. Por que eu tô falando desse filme? Porque hoje em dia, o que nós temos vivido, muitas vezes, é uma coisa chamada, que foi descoberta justamente na época dos anos 80, mais ou menos, em que os Estados Unidos, vocês sempre viram, né, aquela questão das casas que sempre foram feitas com aqueles alçapões no chão, não é? Aqueles abrigos que eles tinham para terremoto, para as ventanias, não é? Ai, como é o nome daquilo? Os furacões, pronto. É porque eu estava lembrando em inglês. Todas essas intempéries que acontecem, né? E as pessoas sempre fizeram, o ser humano sempre procurou entrar numa caverna, sempre procurou em algum lugar que ele pudesse se proteger dessas coisas que ele não tinha controle, né? Então, nos Estados Unidos isso era muito comum, eles tinham celeiros e eles tinham aqueles lugares que, até hoje a gente vê nos filmes, que eles abrem assim, umas portas assim no chão, e tem uma escada, as pessoas descem, lá embaixo são abrigos. Nessa época estava acontecendo a Guerra Fria, né? E as pessoas morriam de medo que de repente acontecesse uma terceira guerra mundial. E aí as pessoas começaram a fazer verdadeiros bunkers nessas casas. Não eram abrigos simples como antigamente, eram abrigos porque não. E essa questão foi chamada por uma psicóloga
que eles começaram a chamar de cocooning, porque cocoon nada mais é do que o casulo, como eu falei, né, do bichinho da seda, a, a borboleta, que eles ficam ali dentro, totalmente protegidos. Existem dois tipos de cocooning, que o cocooning é um termo correto. É quando a pessoa fica tentando, de alguma forma, se resguardar em algum lugar. Primeiro você tem aquela fase que é mais ou menos como as tartarugas, como os caramujos, os caracóis, em que você ainda vai para a rua, fica ali e qualquer sensação de perigo que você tem, você se encolhe e vai lá para dentro da sua casinha, que você, ali você está tranquilo e salvo, né? Mas existe o cocooning num segundo grau, que é aquele que as pessoas entram no seu casulo, entram nas suas casas, né? E, por exemplo, se você mora com a família, pode não ser a sua casa, mas o seu refúgio pode ser o seu quarto. E as pessoas ficam ali dentro porque elas se sentem seguras. Então, elas criam o seu ambiente perfeito ali naquele lugar. Principalmente depois de toda aquela pandemia que nós vivemos, está acontecendo um fenômeno bem parecido novamente. Existem duas questões. Primeiro, a gente se acostumou. O cérebro da gente, ele reage muito bem às novidades. Né? Os hormônios vibram aí dentro, tudo que é novidade para o cérebro, aí vem uma série de reações químicas dentro do corpo da gente, e aí tudo que é novidade o cérebro gosta. É novo, tá tudo certo. Só que a gente se acostuma assim, ó, rapidinho. O cérebro da gente é super traiçoeiro. E é por isso que é muito fácil a gente se viciar nas coisas. Hoje nós vivemos uma era do superestímulo, porque cada vez mais a gente tem tecnologia, cada vez mais a gente tem luzes, cada vez mais a gente quer mais e mais e mais e mais, porque o cérebro se acostuma muito rápido com as coisas. Então, aquilo que me dá um prazer no primeiro momento, no segundo momento o prazer vai ser um pouco menor, no terceiro vai ser bem menor, no quarto momento o prazer vai ser mínimo, então eu vou querer uma coisa nova. E nós passamos muito tempo trancados dentro de casa. E a gente tem essa falsa ideia, muitas vezes, que dentro da nossa casa nós estamos 100% seguros, dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa. Então a gente cria ambientes muito bons para gente. Eu, por exemplo, tive o maior cuidado comigo mesmo, que eu percebi que eu estava começando a entrar nessa. Eu hoje trabalho dentro de casa. Então eu tenho a flexibilidade de horário, eu posso criar um ambiente como eu criei para mim para trabalhar, eu tenho minha cozinha aqui pertinho, eu tenho minhas gatas, eu tenho minhas plantas, eu tenho tudo dentro de casa. Só que isso é muito arriscado. Por quê? Nós somos seres sociais. O ser humano nasceu para viver em sociedade, ainda que seja um mínimo, né? Todos nós precisamos dessa sensação de pertencimento. Muitas pessoas entram em depressão justamente por conta disso. Ela não se sente pertencente a lugar nenhum. Parece que ela é um peixe fora d'água, sabe? E aí ela não pertence à família, ela não consegue se sentir pertencente no trabalho, num grupo de amigos, ela não se encaixa em lugar nenhum. Parece que aquilo ali, parece que ela é um ET, pronto. Então, o que acontece? Quando a gente começa a se trancar num lugar, a ficar muito fechado, o nosso corpo começa a dar sinais. Muitas vezes a gente começa a comer demais, a gente começa a comer de menos, a gente não dorme bem, ou a gente passa a dormir demais. Por quê? Porque já é o corpo dando sinais de que tem alguma coisa errada. E aí, um dia, essa conta que não está batendo muito bem, não está equilibrada, não começa a aparecer, né? A vida vai começando a cobrar. Porque você começa a sentir dor, você começa a se sentir vazio, parece que você não tem, sua vida não tem sentido para nada. E você vai se isolando cada vez mais e mais e mais. E aí você começa a perceber que, na verdade, aquilo que parecia uma solitude, porque solitude, muita gente hoje em dia atrapalha muito, se fala muito de solitude. Solitude não é quando você está, eu fico bem sozinha, não, é simplesmente assim.
Solitude é quando você está pleno, você está completo, você se aceita do jeito que você é, você compreende que você é cheio de defeitos, você sabe quais são os seus erros, você procura buscar, mas mesmo assim, você está de bem consigo mesmo e você consegue permanecer longos períodos, mesmo que sozinha, no sentido de ter relações afetivas, seja um namoro, um casamento ou qualquer outra coisa do tipo, como também com as amizades, mas isso não é o tempo inteiro. Você não pode ficar o tempo todo feliz. Ah, que linda, eu fico super bem quando eu tô sozinha em casa, eu saio sozinha, sempre saio sozinha. A gente tem que se bastar. Sim, não tenha dúvida disso. A gente não precisa do outro para se complementar, para se completar. O outro nos complementa no sentido de juntar algo que é completo com outro algo que é completo e vale a pena andar junto, viver junto, compartilhar a vida. Mas não ache que os buracos que existem em você vão ser tapados com o outro. Não vai, não vão. Desculpa. Nós precisamos estar completos para estar completamente bem, viver a nossa solitude, que é justamente estar bem sozinho em casa, estar bem sozinho no trabalho, estar bem sozinho em vários lugares, porque quando chegar qualquer pessoa, seja amigo, seja um namorado, seja um crush, seja o que for, você também está bem e vai estar disposto a estar com esta pessoa. Isso é solitude. O que é muito diferente de você dizer, ah, eu fico bem quando eu estou em casa. Eu adoro ficar sozinha em casa. Eu adoro, sempre gostei. Para mim, trabalhar em home office foi a melhor coisa do mundo, porque eu gosto de produzir no silêncio e tudo. Mas eu vou dizer que eu vou ficar, que eu vou gostar de ficar sozinha o tempo inteiro em casa? Eu não, tá doido? Eu. Só se for eu mesmo. Às vezes meu marido tá assim, diz assim, olha, fulano disse, chamou a gente para ir. Eu digo, quando? Já vou trocar de roupa, já vou me arrumar, para onde é que a gente vai, como é que é a roupa? E toco o barco e vou. Por quê? Porque isso é viver solitude. Perdão. Solidão é uma condição humana. Todos nós vivemos a solidão em algum momento na vida. Seja na infância, seja na velhice, seja na vida adulta. Tem aquele momento que a gente sente assim, como eu falei da segunda cena, em que a vida da pessoa está aparentemente com tudo certo, mas a pessoa se sente sozinha. Solidão é sentimento, é igual amor, é raiva, é ódio e não há o que fazer. Quando você sente solidão, você tem que sentir sua solidão, viver sua solidão e procurar entender. Por isso que eu falo sempre do autoconhecimento. Quando a gente procura viver o autoconhecimento, a gente vai começar a se perguntar: por que eu estou me sentindo assim? O que está fazendo falta? Por que eu estou com tudo perfeito ao meu redor e ainda assim eu me sinto sozinha? Talvez o que esteja ao seu redor esteja tudo perfeito, mas o que está aqui dentro nem sempre está. Ou então, o que está ao redor não está tão perfeito assim como a gente achava que estava. Muitas vezes a gente faz as coisas para agradar os outros, para mostrar às outras pessoas. Então, mas aquilo verdadeiramente não faz tanto sentido para a gente. Então, aquilo que aparentemente tá lindo, tá perfeito, não te preenche. E aí você vai sentir vazio, você vai se sentir sozinho, você vai sentir solidão no meio de uma multidão. Então, a gente precisa tomar cuidado com duas coisas. Por isso que eu falei para a gente pensar nas duas situações. A primeira é quando nós estamos vivendo verdadeiramente solidão, que é quando você está com a sua vida perfeita, que foi assim que eu pedi para vocês imaginarem, quando você está com a sua vida perfeita, está tudo maravilhoso e você está se sentindo solitário, você está se sentindo sozinho. O que é bom nesses momentos? Primeiro, você ter ou um companheiro, uma companheira, ou você ter o que é a melhor coisa que o ser humano pode ter na vida: amigos. Mas um bom amigo é sempre bom você colocar para fora, você falar com outras pessoas aquilo que você está sentindo. Só isso já lhe dá um alívio. Segundo, é você
procurar se distrair com coisas que você goste, porque o so- a, é, a sua cabeça ela não vai estar voltada para o problema. Porque quando a gente está com um problema, a gente está se sentindo mal ou qualquer coisa do tipo, a gente fica focado naquilo, sabe? Faça atividades físicas, porque tira a gente dessa inércia que a solidão traz. Quando a gente está sentindo solidão, a gente tende a ficar cada vez mais parado, a gente tende a comer demais, ou comer muito errado, comer só coisas assim, tipo açúcar, gordura, tudo aquilo que ativa hormônios que dão a sensação de prazer. Mas essas sensações de prazer são desse tamanho e você sempre vai precisar de mais, mais, mais. Ou a pessoa vai se fechando em concha, vai parando de ter outros contatos, a gente vai ficando muito quieto, tem a tendência a ficar muito sentado, muito deitado. E quando você faz uma atividade física, você vai se movimentando, o próprio corpo já te ajuda, justamente produzindo outros tipos de substâncias que vão ajudar. E principalmente, claro, que procure ajuda profissional se a coisa ficar muito difícil. Às vezes é só um período. Todo mundo passa por isso. A segunda questão que eu falo, né, que hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, é toma cuidado para essa sensação de conforto, não é? Essa sensação de conforto não acabar te levando para uma solidão. Deixar de ser solitude, de ser conforto, porque aquilo está agradável. E eu falo isso por mim, porque eu comecei a perceber que eu estava sempre assim, eu não vou sair não, tá muito sol. Não, aqui então que tem muito frio, né? Tá muito frio. Em lugares frios, então, é muito comum acontecer isso, porque a gente fica muito mais confortável, óbvio, né? Dentro de casa do que num lugar frio. Mas a maioria dos lugares tem um aquecimento, tem uma lareira, tem um ar-condicionado, tem algum tipo de coisa para lhe aquecer. Ou então vá, se aqueça e saia, vá para cá, como eu disse, vai para casa de um amigo, chama um amigo para vir tomar um vinho na sua casa, acende a lareira, fica lindo. Né? Então, vá socializar, principalmente as pessoas que vivem sozinhas e pessoas que são um pouco mais idosas. Porque já que é tão agradável ficar em casa só, a gente corre o risco de repente, estar entrando num estado de solidão e não perceber, o que é ainda mais perigoso. Porque quem se sente só, se sente triste e tal, consegue ir buscar uma ajuda mais rápido. Mas para quem está confortável, quando percebe que no fundo, está se sentindo um pouco só, quando percebe isso, já está realmente numa solidão num nível bem grande. Então, o processo de recuperação é mais difícil. Aí eu vou deixar aqui uma dica muito bacana para a gente saber, né? Ter mais ou menos um termômetro do que é você está vivendo a sua solitude, tá tranquilo? E você está vivendo uma solidão, está vivendo a falsa solitude, por assim dizer. Quando você começa a se sentir muito, muito confortável em casa, preste atenção o tempo que você passa de fato só e o tempo que você socializa. Por exemplo, eu fico aqui, eu atendo meus clientes, eu produzo material para aqui, eu faço várias coisas em casa e me sinto super feliz. Mas tem aquele momento que eu digo assim, poxa, o marido está demorando hoje. E aí eu sinto falta de um outro ser humano. É ótimo, eu converso com minhas gatas. Podem me chamar de maluca, não tô nem aí. Eu converso com as minhas plantas, eu converso com as minhas gatas. E isso me faz um bem danado. Mas tem aquele momento que a gente precisa de outro ser humano. Nós somos seres sociáveis. O ser humano não nasceu para viver isolado dentro de uma caverna. Existem pessoas que optam por isso e tudo, mas é uma questão. São exceções, pronto, por assim dizer, para a gente
não estender muito isso. Então, tem que tomar cuidado. Quando essa conta passa a ser muito próxima, metade, metade, já é um pouco um sinal de alerta. Mas quando passa da metade, aí o sinal de alerta é ainda maior. Aí a gente tem que ter muito cuidado, porque se você passa mais tempo sozinho, se sente muito mais confortável, sem ter contato com as pessoas, você começa a ficar mais intolerante, você começa a ficar mais inquieto, mais nervoso, mais. Não consigo lembrar o termo aqui agora. Mais impaciente, pronto. E estar no meio de outras pessoas começam a te irritar. E você não tem vontade nem de conversar no telefone, nem de digitar. Você é sim, não, talvez. E você gosta cada vez mais de ficar calado, de ficar quieto no seu canto. Esse é um sinal de alerta claríssimo. Porque você já está começando a ficar intolerante como ser humano. E isso é extremamente perigoso. Então, a gente tem que ficar atento aos sinais e sigam alguma dessas sugestões que eu dou. Liga para alguém, sai, vai ler um livro numa praça, num jardim. Aí vem uma hora dessa que vem uma criancinha brincar com você, vem uma pessoa idosa, às vezes é uma pessoa que está sozinha também. Se você é mais novo, vocês podem trocar muitas informações, você vai ensinar coisas da atualidade para essa pessoa mais idosa e você vai aprender muito com o idoso. Os idosos têm muito a ensinar para a gente, né? Há uma tendência muito grande dos idosos sofrerem de muita solidão, porque filho vai embora, neto vai estudar, isso e aquilo, ficam viúvos e acabam se isolando dentro de uma casa. Então, estimule pessoas idosas a fazerem isso também. Faça. Quando um idoso se aproximar de você, mesmo que você, se você não tem um compromisso nem nada, passe 5 minutinhos, ouça aquela pessoa, você já vai estar ajudando. E se a pessoa idosa é você, saia de casa. Não fique o tempo todo trancado dentro de casa. Até a influência da natureza. Até a natureza influencia nisso. Você sai, você respira um ar puro, você toma um sol, ou seja lá o que for. Tudo isso já melhora. Você já vai estar movimentando o seu corpo, você já vai estar encontrando com outras pessoas, você vai estar interagindo e isso melhora bastante. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, não é? Fiquem atentos aos sinais, porque são muito sutis e o ser humano só percebe as coisas, principalmente as coisas que são ruins, que incomodam, depois que elas estão instaladas. E aí é muito mais difícil. Peçam ajuda. Se estiverem se sentindo muito sozinhos, procure um familiar, procure um amigo ou procure um profissional. Eu não falo só eu, em qualquer linha, de qualquer segmento, nós estamos preparados para ajudar as pessoas que estão nesse momento delicado, nesse momento difícil. Mas se você não tem essa possibilidade, entra na internet, assim como eu. Existem outras pessoas que estão dando dicas, tentando ajudar. Entre nos comentários, comente também. Às vezes você vê uma pessoa que está passando pela mesma coisa. Responda aquela pessoa, dali já surge uma conversa. Tudo isso ajuda, né? Eu espero ter ajudado vocês, um pouquinho que seja. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão, quiserem saber um pouco mais sobre o assunto, comentem aqui, tem a parte dos comentários, né? E isso é bem bacana, porque pode ajudar. Às vezes tem uma pessoa que faz uma pergunta e milhares de outras têm aquele mesmo problema, mas não se sentem à vontade para perguntar. Então, aquela pessoa com certeza vai estar ajudando outras que não se sentem tão à vontade assim. Se gostaram do conteúdo, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo para outras pessoas, que isso é muito importante. Que as pessoas assistam os vídeos, que as pessoas deixem like, que as pessoas compartilhem, principalmente que as pessoas
se inscrevam e que compartilhem com outras pessoas, mostrem esse material para outras pessoas, porque assim o YouTube vai entender que as pessoas estão gostando, que o material tem relevância e vai indicar para outras pessoas. Então, espero vocês aqui no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido e fiquem todos com Deus.